Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma tag, eu venho responder uma tag, melhor dizendo, e tava com tempo que eu não respondi uma tag aqui no canal, né? Eu não lembro, mas eu acho que a última que eu respondi foi a tag de São João, que eu mesma criei, é original e só. Não respondi mais nenhuma tag, porque eu vi algumas tags, mas eu não me interessei por nenhuma. Mas essa eu gostei, porque é uma tag que foge só da indicação de livros, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o meu gosto literário, sobre o gosto literário da gente, além de falar de livros, né? Além de citar livros também. E por as perguntas, eu gostei bastante. Essa tag eu vi no canal da Paloma Lima, acho que é Paloma Lima o nome dela, que é uma booktuber que eu acompanho e ela fala muito de livros clássicos. Vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição para vocês irem conferir depois, tá bom? Bom, vamos responder a tag para o vídeo não ficar muito extenso, porque algumas perguntas talvez eu fale um pouquinho demais, talvez, eu sempre falo muito, gente, mas eu vou tentar ser sucinta e falar o mínimo possível para o vídeo não ficar grande demais. Bora lá para a primeira pergunta. Descreva o seu gosto literário em uma frase. E a que me veio à cabeça foi a música de Alcione, que diz: mas tem que me prender, tem que seduzir, tem que me deixar louca por você, tem que me deixar louca para ler. Eu acho que essa é uma frase que define bem meu gosto literário, porque não importa que gênero seja, mas o livro ele tem que me prender nas primeiras páginas, ele tem que me seduzir, eu tenho que ficar assim viciada nele, tipo assim, saio para fazer alguma coisa que eu sou obrigada a fazer, mas eu fico com a história na cabeça, eu fico pensando no livro, querendo voltar para a leitura. É a melhor coisa que existe, então tem que me deixar louca para ler. Eu amo quando acontece isso com um livro, e normalmente esses livros são os meus favoritos, são livros assim que se tornam favoritos do ano, da vida, e que eu sempre falo, panfleto bastante aqui no canal. Então acho que é isso, a frase que resume é isso. Não resumiu bem o meu gênero literário? Não, porque mas resumiu de uma certa forma, né? Porque tem que seduzir, né? Tem que deixar louca para ler. Eu acho que romance encaixa bem aqui, que é o meu gênero, assim, o gênero que eu mais leio. Mas calma que isso já é para a próxima pergunta, eu já estou respondendo nessa. A segunda pergunta é: descreva o seu gosto literário em categorias. Bom, o meu gosto literário é romance, gente. Certeza que é romance, não tem como, acho que é o meu favorito. Eu poderia fazer assim, quebrar, né? Porque tem os subgêneros. Então, eu gosto de romance de época, romance contemporâneo, gosto de romance histórico e gosto de clássicos, né? De romances clássicos. Então, acho que é esse os meus favoritos. Agora eu tô querendo sair do romance e ir um pouco para o terror mais leve, né? Não terror muito pesado, mas um terror mais leve, e também um thriller psicológico, porque eu tô gostando bastante de assistir filmes e séries assim. E é o que tá me prendendo. As comédias românticas não estão me prendendo tanto quanto os thrillers psicológicos e suspense. Eu quero ver se nos livros isso acontece. Claro que meu favorito ainda é romance, continua me prendendo muito, mas eu quero ver se também os thrillers psicológicos, né, de livros me prendem, se o suspense também me prende. E também eu li uma série de suspense com romance esse ano, que é a série Noivas da Semana, né? Sempre em todos os livros a autora traz um suspense e também tem um romance ali. Claro que a série não é perfeita, falei muito sobre a série aqui no canal, né? Fiz vídeo falando sobre a ordem de leitura e fazendo o ranking ali dos meus livros favoritos. E eu falei sobre cada um livro, o que mais eu gostei, o que menos eu gostei. E um dos defeitos da série é porque em alguns livros, não é em todos os livros, mas a autora, ela foca no romance e esquece o suspense, né? Ou ela foca no suspense e esquece o romance. Mas tem livro que ela encaixou direitinho, perfeito, que me prendeu bastante. A terceira pergunta é: mostre alguns livros que representam o seu gosto literário. Gente, eu não vou falar de muitos livros para o vídeo não ficar extenso, mas eu vou trazer um livro aqui que ele resume bem o meu gosto literário, porque ele tem de tudo um pouco. É o Farrapo. Eu já falei muito desse livro aqui no canal, tem resenha dele. Eu amo esse livro, é um favorito assim da vida, e ele tem de tudo um pouco que eu gosto. Ele tem romance, ele tem emoção, ele tem drama, ele tem aventura, ele tem fantasia, e eu espero que ele se torne um clássico um dia, tá? Porque é um livro assim maravilhoso. Eu recomendo bastante. Também tem um
romance de época, porque a gente tem uma protagonista que viaja no tempo, ela volta para o século XIX, para a época que aconteceu a Revolução Farroupilha, então também tem detalhes históricos, é um romance histórico também. A autora trouxe todos os detalhes da Revolução Farroupilha aqui, do jeito que aconteceu, sem enfeitar, né, sem fantasiar nada. A fantasia aqui, ela fica por conta da viagem do tempo, né? Porque a protagonista, ela é do século XXI, ela é, se não me engano, o livro se passa no ano de 2019 ou é 2020, não lembro, e ela viaja para o século XIX, né? Então, acho que esse é o livro que representa todos os meus gostos literários. Tem de tudo aqui. Você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai ficar surtada quando aparecer os personagens verdadeiros, né? É assim, maravilhoso. Eu acho que eu surtei mais no segundo livro, né? Porque tem o Farrapo 1 e o Farrapo 2, que no livro 2 aparece ninguém mais, ninguém menos que Giuseppe Garibaldi. Gente, eu fiquei assim, um surto total. E a Anita Garibaldi também aparece, e ela conversando com a Lara. Gente, é incrível. Vale muito a pena ler esse livro. É um dos meus favoritos, assim, da vida. E ele vai se tornar clássico um dia, com certeza. A quarta pergunta é um livro de que você não gostou e que parecia ser do seu gosto. Tcharam! Qual será? Qual será? Acho que ninguém suspeitava que seria Daisy Jones, né? Nunca passou pela cabeça de ninguém que seria Daisy Jones. Gente, eu deixo sempre isso bem claro. O livro não é ruim. Ele só não funcionou pra mim. E é por isso que ele entra nessa pergunta. Ele tinha tudo, parecia que ia ser do meu gosto. Eu pensei que eu ia amar, que eu ia favoritar, que seria assim o meu livro favorito da vida, mas não rolou. Não me prendeu, mas não é culpa da autora. A autora escreve assim perfeitamente bem. É um livro muito bem construído. Meu Deus, ela criou uma banda do zero, gente. Vocês têm noção disso? Ela criou músicas, ela criou personagens que quem gostou do livro queria que eles existissem, queria que a banda existisse. Então, é muito bom o livro, né? Só que eu não gostei. Eu não consegui nem passar da metade do livro. Eu parei bem antes. Primeiro que os personagens não me conquistaram. Eu não gostei de Daisy Jones. Eu não gostei do Billy, acho que é Billy o nome dele, que é o cantor da banda The Six. Não gostei dele e eles são praticamente os protagonistas, né, a Daisy e o Billy. Então, por isso não funcionou. Também não gostei da forma como o livro é narrado, é em formato de documentário. Eu ficava meio confusa, eu não sabia em quem acreditar, qual história era a verdade ali que estava contando, né? Então, não rolou. Esse é o problema e eu pensei que ele ia ser o livro e não foi para mim. A quinta pergunta é um livro de que você gostou e que parecia não ser do seu gosto. Para não trazer sempre os mesmos livros, né, que eu falo aqui, já eu vou trazer esse daqui, eu vou falar esse daqui que é A Bela e a Fera. Eu já fiz resenha dele aqui no canal. Eu me surpreendi quando eu vi esse livro, eu não lembro, acho que foi no Instagram que eu vi a indicação dele. Eu fiquei bem curiosa porque eu queria saber a história original, não o conto de fadas que a gente já conhece, né? Que a gente assiste filmes, leu livros infantis. Não, eu queria a história original. E aí eu vi que aqui nesse livro tinha a história original, tinha o conto de fadas e também tinha a história das autoras, né? Das duas autoras que escreveram. A que escreveu a história original e a que se baseou na história original para criar o conto de fadas. E ainda tinha a inspiração da autora para que a autora criou a história original, né? E eu disse, eu preciso ler esse livro, quero muito descobrir isso. Mas mesmo assim eu fiquei pensando, eu acho que eu vou jogar dinheiro fora, até porque foi bem baratinho, não foi tão caro. Comprei numa promoção, esse livro foi R$18, gente. Fiquei chocada pelo preço, por ele ser capa dura, né? Ser uma edição de luxo. Mas eu pensei, eu vou comprar, pelo menos se eu não gostar, mas é bonito, vai pra estante, né? Vai ficar aqui na estante de enfeite. E quando esse livro chegou, eu pulei toda a minha TBR e fui ler ele logo. Então, eu furei a TBR que tinha feito para ler esse livro aqui, porque eu queria muito ver se eu ia ou não gostar. Nas primeiras páginas já me prendeu. E eu me surpreendi. Amei a história, tanto a original quanto o conto de fadas. Gostei demais. E eu recomendo, se você quer saber, se você gosta de contos de fada, quer saber a história original de A Bela e a Fera, recomendo bastante. Teve uma pequena decepção aqui? Teve. Por quê? Porque aquela cena da Bela naquela estante cheia de livros, ela não existe em nenhum das histórias aqui, nem no conto, nem na história original. Mas o livro é perfeito, a história é perfeita. A sexta pergunta é: mostre alguns livros que você quer ler e que se parecem exatamente com o seu gosto. Acho que é um Adeus, acho que é uma trilogia, uma série, não sei o que vai ser, que é As Primas Poderosas. Já li o primeiro livro e gostei. E tô muito ansiosa para ler o segundo livro. Pensei que eu ia conseguir ler esse ano, mas não vai rolar mais, vai ficar pro ano que vem. E eu sei que é do meu gosto porque é romance e coração quentinho. E ainda é romance contemporâneo, que eu também amo. Assim como eu amo romance de época, romance histórico, clássicos e tal. Então,
Esse livro aqui com certeza faz parte do meu gosto. E outros livros também que eu quero ler ano que vem. Eu ainda vou fazer a listinha, tá, para vocês no começo do ano. Eu sempre trago a listinha dos livros que eu quero ler durante o ano. Mas outros livros que eu quero ler são os romances de época que eu comecei as séries esse ano, né, e que não finalizei, e que também, né, eu amo romance de época, é muito a minha cara. A sétima pergunta é: um booktuber que você assiste tem gostos parecidos com o seu? Bom, eu acho que a booktuber que eu acompanho, que mais tem os gostos parecidos com o meu, eu acompanho muitos, tá? Muitos aqui, eu acompanho pessoas que leem clássicos, acompanho também pessoas que leem romances e pessoas que leem de tudo um pouco, então acompanho muita gente aqui no YouTube, mas acho que a que mais se parece comigo é a Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos, porque ela lê muito romance de época, e ela lê muito romance contemporâneo, romance fofo, leve, divertido. E eu sempre pego dicas com ela. Quando eu comecei a ler mais, né, com mais frequência, e que eu comecei a acompanhar pessoas que liam, ela foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei no YouTube indicando livros. Antes de ser bem popular, né? O YouTube, de ter muita gente por aqui falando sobre isso. Ela foi uma das primeiras youtubers que eu segui e também foi uma das primeiras pessoas que eu acompanhei no blog. Então é muito antigo que eu sigo ela, que eu acompanho ela na época do blog, que ela tem um blog, né? Livros e Fuxicos. Não, nem sei se ela ainda usa esse blog, mas na época era bem movimentado. Ela sempre dava dicas por lá, escrevia resenhas. Então acho que ela é a que mais se identifica comigo durante esse tempo todo. Ela não alterou o gosto dela, ela continua indicando livros que sempre que eu leio, eu gosto. Mas ela não é a única, também tem a própria Paloma Lima, né, que foi de quem eu peguei essa tag, que eu gosto bastante das indicações dela, ela indica muito clássicos, e eu amo clássicos também, e eu já peguei algumas indicações dela para ler depois. Ainda não li, mas pretendo ler. E a última perguntinha é: você sempre teve o mesmo gosto para livros ou ele mudou ao longo do tempo? Bom, gente, mudou, né? Não tinha como não mudar. Eu sempre amei romances. Na minha adolescência eu já comecei a ler romances, só que os romances que eu lia eram diferentes dos que eu leio hoje, né? Eu li muitos clássicos na adolescência que eram romances também, mas eram mais clássicos. Era o que eu mais lia. Na época não tinha muito acesso a livros, então eu pegava os livros na biblioteca da escola e o que mais tinha lá era clássicos, era o que eu mais pegava também. Pegava muito na biblioteca da minha madrinha, eu já comentei sobre isso aqui. E a maioria era clássicos, li bastante. E antes dos clássicos veio os autoajudas, né, ou desenvolvimento pessoal, não sei como é que chama, que eu li também muito, principalmente na adolescência, eu lia bastante, gostava. E quando eu comecei a passar para a fase adulta, eu comecei a focar nos livros de romances que estavam em alta, né? Jojo Moyes, Nicholas Spark, John Green, lia bastante. E agora voltei para os romances, muitos romances, mas principalmente agora eu leio romances de época, coisa que eu não lia antes, porque eu tinha medo de não gostar, e depois eu fiquei com medo de me decepcionar, né? Porque eu sabia o que eu ia encontrar. Os clássicos já eram bem complicados, mas eu sabia que era clássicos, que era comum para aquela época. E quando eu pensei em ler romance de época, eu pensei que eu não iria gostar, que eu iria me incomodar com o comportamento dos protagonistas, principalmente dos homens, mas até que eu consegui entender, né, que é o comportamento da época, não dá adianta julgar com os olhos de hoje, não faz sentido. Nossa realidade hoje é diferente dos romances de época, então tem que ler separando isso e não fazer esse julgamento. E eu consegui, me apaixonei por o gênero, é um dos meus favoritos. Então teve essa mudança. Eu na adolescência eu lia muito clássico e autoajuda. Quando eu fui ficando mais adulta, eu fui começando a ler os livros mais hypados. E agora eu leio os hypados, mas leio de tudo um pouco. Leio clássicos, leio romance de época, principalmente romance de época que eu amo, e leio romance contemporâneo. Acho assim que não mudou. Eu só amadureci um pouco a minha leitura, né? Não mudou. Se bem que o clássico é maduro para um adolescente, né? Mas acho que é isso, acho que não mudou muito. Continuo lendo as mesmas coisas, só que eu leio o que está em alta, leio mais livros hypados que são diferentes dos hypados daquela época. Por exemplo, Crepúsculo foi um livro hypadíssimo naquela época e hoje em dia não é mais tanto sucesso, né? Já passou a época de Crepúsculo. Mas eu acho que uma coisa que eu nunca consegui mesmo me apegar foi a fantasia. Na época, Crepúsculo me prendeu por um romance, não por a fantasia em si, né? Era o romance que era o que eu gostava ali, mas a fantasia nunca foi um estilo que me prendesse, nem na adolescência, nem agora na fase adulta. Por isso que eu nunca li O Senhor dos Anéis, nunca li Harry Potter,
E aí tô tentando ir lendo fantasias aos poucos, quero ler a Cotar, Príncipe Cruel, né, que é o Povo de Ar, para ver se eu consigo me apegar à fantasia, mas meu foco mesmo é o romance. Por mais que eu leia fantasia, eu quero que tenha um romance na fantasia. Se não tiver, não vai me prender. Bom, gente, é isso. Eu acho que o vídeo não ficou grande, deve ter ficado curtinho, e eu acho que eu não falei tanto assim, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos conversar sobre o gosto literário de vocês. Me conta aqui nos comentários o que mais você lê, se você lê mais romance, se você lê mais fantasia, se você lê mais clássicos. Vamos conversar. Compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.